Olá, vamos começar então aprendendo um pouco sobre fisiologia renal. O livro que eu sigo é o Guyton e Hall, mas vários outros livros também apresentam o sistema renal de uma forma interessante, mas o que eu acho mais didático é o Guyton, que nós estamos pensando parte dele aqui para vocês. Além desse Guyton, a parte inicial da aula eu apresento conceitos relacionados a desidratação, a reidratação e a hiperidratação. Por quê? Porque nós entendemos o sistema renal como um sistema que faz conexão com o sistema cardiovascular, tem importante função na manutenção do controle da pressão arterial a longo prazo, tem importante função na filtração do nosso sangue e, além disso, está em íntimo contato com o sistema respiratório, fazendo todo o equilíbrio ácido básico do nosso corpo e também sinalizando e respondendo à sinalização do sistema endócrino frente ao estado de hidratação do indivíduo. Então, o equilíbrio hidroeletrolítico é fundamental ter esse controle, ter um rim funcionando bem e um indivíduo relacionado com o meio. Então, se nós estamos em estado onde está ventando muito, onde está muito seco, onde está muito úmido, todo mundo já ouviu falar que faz mais xixi porque começou a fazer frio. Então, o que está acontecendo? Por onde foi perdido, foi deixado de perder água? Isso tudo a gente pode pensar o que acontece no nosso dia a dia e como nós vamos ajustando o equilíbrio, a quantidade de água que nós recebemos do meio, ingerindo, e a quantidade de água que eliminamos, para conseguir, então, manter um controle hidroeletrolítico perfeito. Esse material foi produzido pelo nosso laboratório, focado principalmente nessa primeira aula, e gostaria muito que vocês tivessem acesso e lessem sobre essa função do rim. Então, a explicação, nós fazíamos uma prática, e essa prática eu vou trazer os resultados para vocês, para que vocês visualizem, e vocês vão conseguir visualizar isso em vocês, no dia a dia de vocês. E nós temos, então, 5 diferentes grupos, onde nós vamos trabalhar a desidratação, a reidratação, a hiperidratação e a utilização de diurético. Diurético é uma aula que foi ajustada por mim para apresentar para o conteúdo de graduação e foi inspirada na aula do Maulik, que fazia antigamente, muito antigamente, com diuréticos. O que nós fazemos? São 3 coletas no tempo 0, 60 e 90, o indivíduo esvazia a bexiga, obviamente num becker, leva pro toalete, esvazia a bexiga e traz aqui pra gente. E no tempo 0, onde ele faz isso, quando eu venho com o voluntário controle, o controle não toma nada ao longo de 90 minutos. Então, esse indivíduo vai ser caracterizado como indivíduo em desidratação. Por quê? Ele vai ficar 90 minutos sem ingerir nenhum golinho de água, ok? O voluntário água, ele traz a urina, esvazia toda a bexiga, traz a urina para o laboratório, deixa a urina num canto e aí vai ingerir 1 litro de água em 10 minutos mais ou menos. Nós vamos ver o que essa sobrecarga hídrica vai causar no corpo do indivíduo. O voluntário 3 faz exatamente como o voluntário água, exceto que em vez de água ele toma líquido isotônico. Líquido isotônico contém íons e nós podemos ver a diferença da resposta do organismo frente a essa sobrecarga hídrica. E depois 2 voluntários que tomam café, porque o café é uma bebida bastante acessível, várias pessoas tomam, e existem pessoas que são mais sensíveis e menos sensíveis aos efeitos diuréticos da cafeína. E isso nós vamos ver nos nossos resultados que eu vou apresentar para vocês no material complementar. Desses 5 grupos de aula prática, nós podemos pensar, eu já disse para vocês, mas dá para a gente destrinchar adequadamente naquele texto que eu apresentei, o que caracterizou a desidratação do voluntário controle, como que eu consigo ver pela urina ou pela resposta do indivíduo a sobrecarga hídrica e o efeito diurético da cafeína. Tá? Então, nós conseguimos saber, obviamente, que a resposta do voluntário controle, por exemplo, ele vai ser diferente frente ao ambiente que ele se encontra. Se ele está no ambiente quente ou frio, seco ou úmido. E isso vai responder de uma forma mais rápida ou menos rápida, mais evidente ou menos evidente. Isso tudo são as reações do organismo ao controle da temperatura, tá? No ambiente externo,
o que vai acontecer no líquido extracelular, que vai desencadear efeitos no intracelular, quais são os hormônios liberados, quais são os hormônios inibidos e quais são as suas ações no organismo. E além disso, a produção da urina ela vai estar concentrada, diluída ao longo do tempo. Houve uma alteração na frequência miccional, o indivíduo encheu mais rápido ou não a bexiga, e os efeitos alterados ao longo do processo de filtração e reabsorção. Tá? Isso vocês vão entender mais adequadamente no final. Então, os resultados eu vou pôr em outra aula para vocês trabalharem, a gente tirar dúvidas depois que tiverem todas as aulas apresentadas. Além disso, a urina ela traz do nosso organismo como ele está funcionando. Então, eu consigo ver por meio de uma uroanálise como está a função hepática, estudando a quantidade de bilirrubina e urobilinogênio na urina. Então, se a urina está muito escura, cor de Coca-Cola, por exemplo, com certeza eu estou com alguma disfunção hepática. E aí eu vou ter que fazer o segundo exame para estudar. Se eu tenho alguma alteração no metabolismo da glicose, que eu estou perdendo glicose e, ao mesmo tempo, estou produzindo corpos cetônicos, significa que o meu organismo está desperdiçando glicose, jogando fora, e não está conseguindo usar. Por quê? Porque ele está queimando lipídio para produzir corpos cetônicos. Isso significa, então, que existe uma grande chance do indivíduo estar com diabetes. E aí, novos exames serão feitos. O ácido ascórbico é colocado aí na fita porque em muitas fitas a reação da glicose ela dá negativa se tem muito ácido ascórbico. Então, se você toma muita vitamina C, todinho, coisas assim que tem adicionado vitamina C, ela vai interferir anulando a resposta da glicose. Então, se tem vitamina C, você tem que fazer o teste de novo. A proteína e o sangue, normalmente, são substâncias que não aparecem na urina, porque a proteína é grande e o sangue também, as hemácias são moléculas, são grandes, né? Isso faz com que, se eu vejo proteína na urina ou eu vejo sangue, significa que eu estou com lesão de membrana de filtração. A proteína em si, ela vai indicar a lesão de membrana. E o sangue, além da lesão de membrana, pode ter sangue ou hemácias por conta de cálculo que vão passeando pelo ureter, tá? E vão fazendo com que o ureter seja arranhado e isso vai apresentar sangue na urina. Tá? O pH no indivíduo em jejum é na faixa de 5 e se ele está alimentado é mais alcalino, é próximo de 6, 6,5, 7, normal encontrar esses valores. Entretanto, se eu estou sob algum efeito medicamentoso, eu estou com alguma disfunção pulmonar, eu vou ter alteração de pH na minha urina também. A presença de bactérias que alojam trato genital vão transformar nitrato em nitrito. Então, se eu tiver na fitinha uma marquinha cor-de-rosa, significa que tem nitrito, significa que tem bactéria. Se tem bactéria, grandes chances dos leucócitos estarem lá em maior quantidade. Isso faz com que eu tenha que investigar que tipo de bactéria que está lá, que tipo de infecção está acontecendo, para eu conseguir tratar com antibiótico. Então, eu vou ter que fazer um antibiograma, por exemplo. Tá? E, finalmente, a densidade, que é a quantidade de íons diluído numa determinada quantidade de água, e nós vamos saber se a urina está muito diluída, está muito concentrada, ou mesmo se eu tenho muitas células, hemácia, proteína, substâncias sendo eliminadas nessa urina, elas também vai ser uma urina muito densa, e nós vamos ter que investigar. Então, deu para ver que, por mais que a urina apresente um retrato de como está o funcionamento do meu organismo, né, nada é preciso, são inspirações e investigação que precisam ser desencadeadas para você ter a certeza daquela alteração. Tá? E a grande maioria das pessoas faz o exame de uroanálise, a urina tipo 1, que é a mais conhecida, em casos de exames de rotina. E se dá alguma alteração, investiga-se mais detalhadamente depois. Tá? Quando nós falamos também em equilíbrio hidroeletrolítico, então, nós vamos sempre pensar no indivíduo que está perdendo muita água, que está se desidratando com muita facilidade.
Entretanto, com os resultados de aula prática, nós vamos ver que 90 minutos são suficientes para você ter alteração nessa composição da urina. Tá? Nesse caso aqui, nós coletamos amostras da volta da Unicamp, que acontecia em outubro. Foram várias voltas que aconteceram já, e nós coletávamos amostras dos voluntários antes da corrida e ao final da corrida. E nós acompanhávamos os voluntários para ver se eles usavam a água ao longo da corrida para diminuir a temperatura corporal e, com isso, desidratar menos, ou eles usavam a água para ingestão. É fato que, quando a gente está com atividade física muito aumentada, a absorção gástrica está comprometida. Então, normalmente, a pessoa usa água simplesmente para lavar a boca ou para aliviar a sensação de sede mesmo. Tá? A água, para diminuir a temperatura corpórea, é fundamental para evitar desidratações muito extremas quando as corridas acontecem ou por períodos muito longos ou em ambientes muito secos e muito quentes, tá? Por que nós estamos falando tudo isso? Porque nós temos que considerar qual é o balanço diário da água. Então, para eu conseguir fazer um equilíbrio hidroeletrolítico, nós temos que pensar que o nosso corpo tem um extracelular que contém um monte de íons, e esses íons estão diluídos na água. Essa água, se eu perco muita água, se eu ganho muita água, eu vou alterar esse equilíbrio. Então, eu tenho que conhecer como o meu organismo funciona para eu ajudar as pessoas que não estão com o seu equilíbrio atingido. Então, por exemplo, nós estamos, eu estou falando, todo mundo está respirando, então nós estamos perdendo água através dos pulmões, por meio dos pulmões, e perdemos cerca de 350 ml por dia. Perdemos em condições padrão, condições ideais, cerca de 350 ml de água pela pele, tá? Pela evaporação. E pelo suor, perdemos cerca de 100 ml. Obviamente, fazendo atividade física, correndo no sol, nós vamos perder quase que 3 litros. Mas em condições normais, perdemos 100 ml. Além dessa perda que é considerada insensível, nós vamos também ter a perda na forma de massa líquida, que é a água contida na urina. Então, cerca de 1.400 ml diários são perdidos por dia em condições padrão, né? E perdemos cerca de 100 a 150 ml de água pelas fezes. Tá? Disso tudo que é perdido, nós temos uma produção metabólica de água, só que é uma quantidade muito pequena, dá de 200 a 300 ml por dia. Isso significa que a quantidade de água produzida metabolicamente pela queima dos alimentos nunca vai ser o suficiente. Isso faz com que a gente entenda por que nós somos dependentes da água do ambiente externo. Então, nós precisamos ingerir água, quer seja água na forma líquida, que normalmente a população ingere cerca de 800 a 1.500 ml diários, ou a água contida nos alimentos sólidos. Então, a hora que eu vou comer arroz, feijão, legumes, verduras, eu vou estar ingerindo frutas, eu vou estar ingerindo uma quantidade de água que está presente no alimento. Esse balanço vai estar em equilíbrio, mas se eu perder muita água porque está muito quente, ou se eu beber muito líquido, eu vou ter que, com o meu sistema endócrino e cardiovascular, renal, vou ter que restabelecer o equilíbrio para que minhas células continuem funcionando adequadamente. Então, nós temos aqui, exemplificando um organismo, esse retângulo. Então, a quantidade de água ingerida, ela vai estar presente no plasma. Do plasma, pela membrana capilar, ela vai para o interstício. O interstício é o espaço entre o sangue e as células. E aqui no interstício vai compor cerca de 11 litros no indivíduo de 70 quilos. E essa água vai se difundir para o intracelular. Então, nós temos cerca de 28 litros no intracelular e cerca de 14 litros no extracelular. Tá? Então, essa quantidade tem que estar em constante equilíbrio, porque é mais fácil ter um movimento de água do que ter uma alteração em massa de íons. Tá? E a água perdida da forma como eu já comentei com vocês, pelos rins, pelos pulmões, pelas fezes, pelo suor e pela pele. Tá?
Então, essa água é distribuída no extracelular e no intracelular. Os íons que nós vemos aqui estão tanto em quantidades diferentes, mas são basicamente os mesmos íons que estão no ambiente intracelular e no extracelular, tá? Então, observem aqui o sangue, né, o plasma e o interstício vai ter uma quantidade de íons muito parecida e o intracelular uma quantidade bastante diferente do extracelular, tá? Só que mesmo que exista uma diferença da quantidade de íons, a pressão osmótica é praticamente a mesma. Isso significa o quê? Que se eu estou num ambiente equilibrado, o movimento da água é constante ou praticamente inexistente, como se fosse esse caso aqui. O que está acontecendo comigo agora? Eu estou perdendo água pela respiração e pela fala. Se eu estou perdendo água, meu extracelular vai aumentar a quantidade de íons. Porque eu estou adicionando íon? Não, simplesmente porque eu estou perdendo água. Então, se eu estou perdendo solvente, o soluto aumenta em sua concentração. Isso faz com que eu puxe água de dentro da célula. Se eu não responder ao meu equilíbrio, que houve uma sinalização da sede, tá? Eu vou tirar a água do meu intracelular. E isso, se eu não respeitar o meu equilíbrio, em pouco tempo eu vou começar a ter um mal-estar, dor de cabeça e ficar desconfortável porque não tá em desequilíbrio a quantidade de íons, tá? Então, eu vou ter uma sinalização, que é a sede, que me faz buscar água, ok? Então, a quantidade de íons, ela pode mudar porque eu perdi água por meio. Mas, se eu ingerir água muito rápido, muito de uma vez, eu posso ter uma alteração muito importante na quantidade de íons no plasma. E isso pode desencadear uma hiponatremia, que é uma baixa quantidade de sódio no extracelular, que vai desencadear disfunção no organismo também, tá? Então, isso tudo a gente pode detalhar mais pra frente. Então, aqui, lembrando ou retomando ou aprendendo agora o que é osmose, qual é a informação relacionada à pressão osmótica que nós acabamos de falar, é basicamente o seguinte: um becker que contém uma membrana semipermeável, e nós vamos ter aqui 4 substâncias ou 4 moléculas que são osmoticamente ativas e não passam na membrana. Ela vai osmoticamente ativa puxar água para o seu compartimento, tá? Então, ela gera uma pressão osmótica que faz com que a água mova de um compartimento para o outro. Se eu impeço esse movimento com um pistão, eu vou conseguir registrar o valor em osmol da quantidade da pressão osmótica que essas partículas exercem puxando a água para o seu compartimento, tá? Então, se nós pegamos aqui a pressão osmótica total, ela é praticamente a mesma, indicando que não teria movimento de íons. Mas, se eu tenho uma pressão osmótica maior aqui, ó, no plasma, isso faria com que a água viesse de dentro da célula para o extracelular, ok? E aí, nós vamos, então, começar a entender que a principal ou a mais falada função do rim é a regulação do equilíbrio de água e dos íons orgânicos, tá? Mais especificamente, o volume de água do nosso corpo e, se o rim está funcionando bem, a quantidade de íons que foi eliminada e que vai ser reabsorvida se mantém constante. Além disso, os rins são responsáveis pela eliminação dos produtos finais do metabolismo, que são consideradas as escórias metabólicas. Dela nós incluímos a creatinina, a ureia e o ácido úrico. São substâncias que aparecem na urina e podem nos dar indicativos, inclusive, de como está a função do indivíduo. Da onde vem a creatinina? A creatinina vem do metabolismo muscular, da creatina muscular. Então, se o indivíduo está fazendo todas as suas funções adequadamente, com movimento e tudo mais, ele vai ter uma taxa de produção de creatinina constante. A ureia vem do metabolismo de proteínas e o ácido úrico vem do metabolismo de ácidos nucleicos. Então, tudo vai nos indicar se o metabolismo do indivíduo está funcionando adequadamente, tá? E como nós conhecemos o padrão de eliminação de creatinina, ureia e ácido úrico,
Se o indivíduo não tem essa eliminação certa, ou numa quantidade padrão, que a maioria da população tem, nós podemos começar a desconfiar que o indivíduo está com alguma disfunção renal. E aí começa uma nova investigação. Tá? Além disso, é por meio dos rins, ou pela urina, que nós vamos eliminar substâncias e seus derivados que são hidrossolúveis. Essas substâncias, em geral, são substâncias ingeridas usando fármacos, aditivos alimentares e metabólitos de hormônios. Então, por exemplo, é fácil a gente lembrar que teste de gravidez é feito com análise de urina. Então, professor, o hormônio não é tão grande? É muito grandão, mas quando ele vai sendo quebrado para ser eliminado, ele se torna hidrossolúvel e de tamanho menor. E aí nós conseguimos eliminar pela urina. Então, esse é um indicativo. Exame de doping também é visto na urina. Então, a urina é uma via de eliminação de substâncias ingeridas exogenamente. Se eles estão nos aditivos alimentares, se compõem os fármacos ou um excesso de metabólitos de hormônio produzido endogenamente, eu vou conseguir quantificar isso na urina. Tá? Além disso, nós temos que o rim consegue fazer a gliconeogênese. O que é isso, professor? É produção de glicose a partir de moléculas internas. No caso, o rim consegue fazer glicose a partir de aminoácidos. Tá? Isso é em último caso. Normalmente quem faz a gliconeogênese são as células hepáticas, mas quando eu estou com uma disfunção hepática e o rim está funcionando além do padrão, tá? E vai precisar jogar ou difundir glicose para o corpo porque o fígado não está funcionando bem, ele consegue transformar aminoácido e fazer a sua ligação e fazer toda a reação e devolver glicose para o corpo, tá? Em situações extremas, mas é fato. Além disso, consideramos o rim como um importante tecido endócrino, produzindo substâncias como, por exemplo, a eritropoetina, que é um hormônio responsável pela maturação das células vermelhas. Tá? Então, um dos primeiros sinais que o rim não está funcionando bem é quando o indivíduo apresenta anemia. Quando eu tenho baixa perfusão de oxigênio pelas células renais, vai fazer com que as células renais liberem eritropoetina. A eritropoetina, ela vai lá na medula óssea e vai ativar via seu receptor a maturação, via o seu receptor de EPO, a maturação das células vermelhas em eritrócitos que vão ser lançados na circulação e eu volto a ter um equilíbrio do meu hemograma. Além disso, além da eritropoetina, são as células renais que vão transformar a vitamina D na sua forma ativa, a 1,25-hidroxivitamina D3, que está relacionado ao controle do metabolismo do cálcio. Então, nós temos que, para o controle, para o equilíbrio do cálcio, nós vamos ter a liberação, né, do 7-deidrocolesterol, que está armazenado na nossa pele, que é um produto que vem do colesterol. Pela luz ultravioleta, libera o colecalciferol, que é a vitamina D3, que vai então ser transformada, vai ganhar uma hidroxila no sistema hepático, tá? Que vai ser chamada de 25-hidroxivitamina D3. Ela ainda não está ativa, mas já ganhou uma hidroxilação hepática. Nesse momento, também no fígado, existem os complementos, os suplementos alimentares que contêm vitamina D, que também caem pela circulação e vão sofrer hidroxilação hepática. Uma vez hidroxilado, aí agora passa pelo rim e com a ajuda da ativação do hormônio, do paratormônio, vai fazer a segunda hidroxilação na posição 1 e vai então transformar a vitamina D na sua forma ativa, que é a 1,25-hidroxivitamina D3, que aí é responsável pela absorção de cálcio do intestino para a corrente sanguínea, aumento da quantidade de cálcio reabsorvida pelos rins e aumenta a mineralização óssea. Tá? Então, eu preciso, ou pela ingestão da dieta, ou pela pele, eu vou ter esse efeito e equilíbrio do cálcio no meu corpo. Tá? E, finalmente, a produção de um hormônio que se chama renina, que
que é uma enzima, e faz um papel fundamental na regulação da pressão arterial. A renina é produzida pelos rins e ela vai transformar no fígado a angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 passa pelos pulmões e recebe a ação da enzima conversora de angiotensina, transformando em angiotensina 2, que vai então ter o seu papel ou direto no rim, fazendo o controle do fluxo ou da filtração renal. Além disso, vai na adrenal aumentar a produção de aldosterona, que é um hormônio que vai aumentar a reabsorção de sódio e eliminação de potássio. Ao mesmo tempo, tem ação no hipotálamo, ativando a liberação do hormônio antidiurético. Então, olhem só, uma simples molécula vai causar um efeito geral que vai desencadear um aumento da produção do antidiurético. Se antidiurese absorve água, aumento de aldosterona, reabsorve sódio e ao mesmo tempo melhora a perfusão renal. Então, esse mecanismo é desencadeado para manter o principal componente extracelular, que é o sódio e a água, e ao mesmo tempo manter o processo de filtração para que não ocorra o acúmulo de toxinas, ok? E eu não falei, mas voltando um pouquinho, além disso, a angiotensina 2, ela é também conhecida como vasopressina, porque ela tem um efeito de controle do tônus vascular. Então, ela é um importante mecanismo que vai fazer o controle da pressão arterial em longo prazo ou ao longo prazo. Isso o tempo todo ela está regulando. Ela está fazendo o tônus do vaso e ao mesmo tempo controlando a quantidade de íons e de água no nosso corpo. Esses rins, eles ficam na região posterior do abdômen, tá? Recebe uma importante irrigação sanguínea, por isso que eles têm a função via arterial receber um aporte sanguíneo gigantesco, que faz com que os rins filtrem esse sangue. Então, o arterial traz o sangue sujo e os rins devolvem para o organismo, para o leito venoso, um sangue depurado, um sangue limpo. O que vai ser filtrado e não vai ser usado pelo organismo vai sendo armazenado, vai sendo eliminado pelos ureteres e vai ser armazenado na bexiga antes de ser esvaziado. Tá? Então, aqui um esquema mostrando o rim fazendo o seu papel de filtrador, a urina, uma vez pronta, ela escoa pela pelve renal, vai para o ureter, do ureter na bexiga, a bexiga armazena essa urina que vai desencadear um reflexo da micção e eliminar a urina pela uretra quando o reflexo da micção foi acionado. Então, observem que nesses ureteres nós vamos ter esfíncteres internos que impedem da urina refluir para o ureter, de volta para o organismo. Então, uma vez na bexiga, é só aguardar a hora de ser esvaziada. Temos um outro esfíncter também chamado de esfíncter interno, só que agora que é um impedimento do volume de urina que está aqui na bexiga para não ir para a uretra, porque uma vez a urina na uretra desencadeia o reflexo da micção. Então, esse esfíncter deve ser mantido bem fechado para que não ocorra a ativação do reflexo da micção. Por outro lado, senhoras que tiveram primeiro parto, segundo parto, tiveram parto normal, vão ter um afrouxamento dessa musculatura aqui e vão ter com facilidade um escape de urina da bexiga para a uretra e da uretra para o ambiente externo. Então, a pessoa que espirra, faz xixi e tudo mais é incontinência urinária. Isso, com a idade também, esse esfíncter vai afrouxando. Existem algumas cirurgias que são feitas que recuperam esse esfíncter e o indivíduo volta a ter uma vida normal. Tá? O reflexo da micção é composto basicamente de 3 etapas. Na etapa 1, o esfíncter interno está fechado, a uretra está vazia e a bexiga está semicheia.
Pelo esquema aqui, nós temos receptores de estiramento na bexiga e receptores de estiramento na uretra. Tá? Aqui, esquematicamente, a medula espinhal e o encéfalo, que teria uma sensação ou uma identificação de sensitiva, né? Então, nós temos aqui que o reflexo da micção ele está inibido nessa situação, então o esfíncter externo é mantido fechado, porque nós temos neurônios motores medulares que estão ativos e mantêm o esfíncter externo fechado, ok? Na etapa B, a bexiga já está cheia. Observem que existe ativação dos receptores de estiramento, estica essa bexiga. Quando eu estico essa bexiga, esses receptores de estiramento mandam sinais via medular para o encéfalo, avisando que estamos com a sensação de plenitude ativada. Então, os receptores de estiramento desencadeiam a sensação de plenitude lá no encéfalo. Ao mesmo tempo, existe um reflexo medular que ativa a contração da musculatura da bexiga. Tá? Então, ativa a contração e ao mesmo tempo avisa que a bexiga está cheia. Observem que o esfíncter continua fechado, a uretra continua vazia e continua fechado, ativa os receptores, os neurônios motores medulares. Uma vez que a bexiga se encheu muito, houve um aumento dessa contração que aumentou a pressão interna e venceu o esfíncter interno, essa urina vai para a uretra, tá? Vai sendo esvaziada e ao mesmo tempo receptores uretrais são acionados. Esses receptores uretrais via medular vão inibir o esfíncter, a contração do esfíncter externo, desencadeando então o reflexo da micção. Esse é um mecanismo que pode ser controlado por ação voluntária, tanto para desencadear a micção quanto para inibi-la. Então, para desencadear a micção, para a gente ajudar essa pressão interna a ser aumentada e relaxar e fazer com que o esfíncter interno seja aberto, a contração da musculatura baixa do abdômen ajuda esse fenômeno e o relaxamento do esfíncter externo desencadeia a micção. Por outro lado, se eu estou com a sensação de plenitude, mas eu não encontro local para esvaziar a bexiga e não estou encontrando local que eu possa induzir o reflexo da micção, existe um momento que essa musculatura entra em fadiga e eu mantenho o controle externo da contração do esfíncter externo, impedindo então do reflexo da micção acontecer. A musculatura entra em fadiga e parece que passou a vontade de esvaziar a bexiga. De repente, quando restabelece a pressão, restabelece o tônus dessa musculatura, aí sim volta a desencadear reflexo da micção e vai ficando cada vez mais difícil de controlar, tá? Correndo o risco de espirrar ou fazer uma cócega e o indivíduo desencadear a eliminação da urina. Tá? Então, observem que essa musculatura, ela tem ativação tanto de neurônios simpáticos como de parasimpáticos. Isso significa que tanto a adrenalina, noradrenalina, como a acetilcolina fazem um controle dessa musculatura da bexiga. Observem que o simpático está basicamente controlando a musculatura da bexiga. E olhem só, o simpático, que é a adrenalina, que é quando nós estamos fazendo atividade física, ele faz o quê? Ele relaxa a musculatura, tá? Fazendo com que a gente consiga capturar ou armazenar mais urina, tá? Por mais tempo, aumenta a capacidade reservatória da bexiga, tá? Por outro lado, quando nós estamos com parasimpático ativado ou quando tem um efeito rebote depois de um grande susto, o parasimpático vem em grande quantidade e vai fazer o quê? Além de contrair a bexiga para ajudar a aumentar a pressão interna, ele faz com que relaxe a uretra posterior, tá? E também ajuda a relaxar o esfíncter externo.
Então, o parasimpático, a acetilcolina, ajuda, contribui para esvaziar a bexiga. E o simpático, quando a gente está tenso, está correndo, está fugindo de alguém, não é hora de ficar parando para fazer xixi. Então, ele aumenta a capacidade de reservatório, tá? Então, aqui um esquema do músculo, né? Músculo detrusor, esfíncter interno e esfíncter externo. No estado relaxado, que é o estado do enchimento da bexiga, o simpático está predominando via beta 2, um relaxamento. O esfíncter interno está contraído e o esfíncter externo contraído. O simpático está atuando no alfa 1, contraindo o esfíncter, e o externo é voluntário. No esvaziamento da bexiga, a musculatura da bexiga vai ser contraída por ação da acetilcolina via receptor muscarínico, vai relaxar o esfíncter e um relaxamento voluntário do esfíncter externo. Tá? Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático fazem a modulação do reflexo da micção. Tá? Aqui são exames que são feitos para ver a capacidade da bexiga do indivíduo e o aumento da pressão pelo volume, né? Então, olha, com 400 ml, capacidade grande de reservatório, eu vou ter a contração da micção. Só que observem que num volume pela metade, ou seja, em 200 ou um pouquinho antes de 200 ml, eu já começo a ter a contração para induzir o reflexo da micção. Por isso que é muito simples a gente dizer que o reflexo da micção, ele começa a ser maturado, começa a ser desenvolvido no indivíduo, que ele começa a entender o que é o reflexo da micção, quando o indivíduo está na idade pré-escolar. Que a professora na escola, ela vai ajudar as crianças a aprenderem que elas conseguem esvaziar a bexiga antes de voltar para a aula, né? Então, se você abre uma torneira, um coleguinha começa a fazer, os outros começam a fazer também, você vai fazer, você relaxa, né? Você fica menos tenso, você vai conseguir induzir o reflexo da micção, porque um volume bem pequeno é possível até volumes menores a gente conseguir induzir o reflexo da micção, tá? Antes de pegar um carro, antes, então isso é voluntário, a gente consegue fazer isso, tá bom? Por hoje, essa aula termina aqui. Em breve nós vamos apresentar um outro conteúdo, que é o processo de filtração glomerular e o seu controle. Obrigada!